Um homem de uma ascensão meteórica dentro do Vaticano. Robert Francis Prevost, de origem peruana norte-americano, de 69 anos, é o novo Papa, o novo chefe de Roma, o novo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Este homem que leva debaixo do braço a cartilha do Papa Francisco. Ele teve uma ascensão meteórica graças aos movimentos estratégicos dentro da cúria que o Papa Francisco fez. O Papa Francisco o nomeou recentemente, em 2023, em um cargo extremamente importante que escolhe e define a hierarquia da igreja no mundo inteiro. Ele está levando debaixo do braço a Fratelli Tutti. Ele é, pela primeira vez na história, um Papa norte-americano. Ele é um Papa norte-americano, mas é um Papa norte-americano voltado para as ideias do Francisco. Não esperem um Papa conservador, um Papa norte-americano, mas com as ideias latinas, as ideias do Francisco. Ele que trabalhou muito tempo na América Latina, dedicado à comunidade, dedicado a uma vida pastoral, né? Mas ele é um homem que pretende levar a Igreja Católica a sua influência global. Robert Francis Prevost, de 69 anos, adotou o nome de Leão XIV, Papa Leão XIV, homenageando o Papa Leão I. Geralmente, os papas que escolhem o nome Leão, ele está dando um recado de um posicionamento teológico muito forte, porém também é um homem que vai lutar pela resiliência e pela reforma dentro da Igreja Católica. Eu não sei se você viu o filme Conclave, que mostrou que o novo Papa no filme era um Papa latino-americano, mas que era um Papa que jogava dos dois lados, era hermafrodita, alguma coisa do tipo, né? Não sei se você lembra do filme Conclave. Se você não viu, estou dando spoiler aí, perdão. Bom, então o que acontece é o seguinte, este homem, né, o Papa, né, o chefe de Roma, ele foi uma peça escolhida pelo Papa Francisco. E eu falei isso para vocês antes da eleição, estou reforçando aqui. Então vamos lá, Robert Francis Prevost, 69 anos, agora Leão XIV, é o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos da América, um marco geopolítico e espiritual para a Igreja Católica Apostólica Romana. Para você que é crente em Jesus Cristo, para você que é protestante, isso não tem relevância alguma, né? Vamos pensar assim. Correto? Mas para os católicos apostólicos romanos, isso pode ter algum significado. Os Estados Unidos foram formados, né, a nação norte-americana, as colônias, foram criadas por perseguição religiosa. Eles buscavam, fugindo da contra-reforma da Igreja Católica, né, fundaram a Nova América e por aí vai. A Nova Inglaterra, né, que surgiram os Estados Unidos com as suas colônias, estão fugindo da repressão da Igreja Católica. E agora um Papa que provavelmente ele vai pregar a restauração da fé, né? E ele é norte-americano, mas a sua origem é latina, né? Bom, então olha lá, nomeações chaves do Francisco que prepararam um caminho para o Leão XIV. Ele é agostiniano. Ser agostiniano é importante, porque ele está dizendo que ele é um homem que preza muito bem pelas doutrinas e pelos fundamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é um homem que prima pela intelectualidade prática, né? Agostinho de Hipona, né? A teologia agostiniana, como vocês vão ler aí, ou vão ouvir alguns jornalistas falando, teologia agostiniana é de Agostinho de Hipona, ou como o mundo católico chama, Santo Agostinho, né? É considerado um dos pais da igreja. Na verdade, eu gosto, antes de Santo Agostinho, eu gosto de analisar a patrística. Já em Santo Agostinho, ou em Agostinho de Hipona, tem algumas coisas que não gosto. Mas, de modo geral, falando-se de Agostinho de Hipona, ele era conhecido como um intelectual, um dos homens que contribuiu para as doutrinas fundamentais da igreja. Então, o Prevost, o Papa Leão XIV, dizer que é um agostiniano, ele está dizendo que é um defensor das doutrinas fundamentais, do homem que faz a convergência entre fé e ciência, entre fé e conhecimento. Já que ele vem da linha do Francisco, em termos de atuação pastoral, né?
a atuação pastoral, ele busca então a praticidade da defesa da fé, e aí no caso das comunidades carentes, a defesa do pobre, do oprimido, em questões fundamentais como o meio ambiente, em questões de participação de segmentos desfavorecidos, recriminados, né, historicamente pela sociedade, não acham que ele não vai defender essas bandeiras, porque ele vai defender. Foi uma escolha do Francisco. Então, o que o Francisco fez? O Francisco nomeou bispo no Peru, depois cardeal, e por fim o nomeou prefeito do dicastério para os bispos, uma função que molda a hierarquia dentro da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Então foi um movimento rápido e radical do Francisco. Então o Francisco nomeou ele prefeito do dicastério para bispos, ou seja, o coração do poder. O Francisco colocou esse homem no coração do poder de Roma. Colocou ele na engrenagem, na mola mestre da cúria. O Francisco o nomeou como prefeito, como chefe dos camaradas. Como chefe do órgão, ele escolhe os novos bispos. Prevost foi posicionado no centro da decisão eclesiástica mundial. Ou seja, ele sabia muito bem o que iria acontecer no conclave, porque o Francisco ele nomeou muitos outros cardeais antes de sua morte. Ele fez movimentos políticos na Igreja Católica e fez com que o Prevost fosse favorecido quando o colocou como prefeito, o prefeito do dicastério. Bom, ele tem um perfil missionário e pastoral, então esperem, né, um homem norte-americano, mas voltado para aquele discurso inclusivo do Papa Francisco. Esperem isso. Havia uma briga, inclusive, de um homem muito mais preparado, que era um outro candidato europeu. Mas o Francisco fez questão de dar um recado, de colocar um americano, mas não conservador. Porque agora tem a eleição norte-americana, né? O Trump venceu, então entra agora um Papa norte-americano, mas ele não é conservador. Não esperem conservadorismo da parte dele. Então, com anos de missão no Peru, Leão XIV representa a igreja voltada para o povo, né? Para a periferia, o sofrimento humano. Temas centrais do pontificado do Francisco. Inclusive, Francisco mudou a regra. Se ele é Prevost e escolheu Leão XIV, o Francisco escolheu, né, o São Francisco de Assis, né? Não escolheu aí homenageando os outros papas que o antecederam. Que todo papa escolhe o nome de algum outro papa para poder homenageá-lo. Ele é um papa que quer fazer um papado global, porque inclusive estão evidenciando que ele fala 6 idiomas. Fala fluentemente 6 idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, português, domina latim, alemão e por aí vai. Ou seja, a Igreja Católica buscando retomar essa envergadura ou comunicação global e por aí vai. A escolha do nome Leão XIV. Ao escolher o nome Leão XIV, usado por papas reformistas e papas com postura forte, né, como Leão I e Leão XIII, ele sinaliza que deseja fazer um governo firme, reformador e muito simbólico. Como que o Francisco fez na configuração do colegiado, né? Como que ele fez aí nessa escolha do cardinalício, do colégio cardinalício. O conclave, como que ele fez? O Francisco fez esse movimento. Mais de 2/3 dos cardeais eleitores foram nomeados pelo Francisco. Olha os dedos do Francisco aqui. Tornando inevitável a continuidade de sua visão teológica e pastoral, né? Ou seja, era inevitável, ia ter continuidade, porque ele escolheu mais de 2/3 dos cardeais que iam participar do conclave. Prevost, um americano franciscano, não conservador, ou seja, um americano franciscano, nada de americano com as ideias de Donald Trump ou qualquer outro candidato que estava mais preparado e tinha até bolsa de aposta fazendo a conta bem alta para ser eleito um americano ou um europeu, né? Colocando a visão eurocêntrica romana bem forte, um italiano e tudo mais, ou um francês, e não. Colocou um americano, mas alinhado às ideias franciscanas, né, do seu antecessor. A continuidade da agenda franciscana, como já falei para vocês aqui, a inclusão, sinodalidade, diálogo com o mundo moderno, prioridade com os pobres, migrantes e por aí vai. Vou evitar até falar os termos aqui. Qual é a conclusão que a gente tem? Leão XIV é o resultado direto da estratégia de Francisco. É o seu sucessor ideológico e espiritual e representa a continuidade, não a ruptura com o legado de Francisco. Bom,
Não dá para falar nada em termos de escatologia, não dá para falar nada em termos de política. Há quem diga que ele vai fortalecer a política norte-americana, duvido muito, né? Mas tem representatividade agora, nesse momento tão de rachadura que o mundo vive, né? Donald Trump tentando recuperar a hegemonia norte-americana, né, com grandes desafios aí, o mundo em guerra, cada vez mais e mais guerras regionais surgindo. Nessa semana agora Índia e Paquistão entrando em confrontos direto. Bom, não sei. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não sei dizer para você dos encontros que ele, enquanto cardeal, encontros com globalistas, encontro com figuras importantes da mantra globalista, porque ele teve uma ascensão meteórica, né? O Francisco sacou ele da América Latina e o colocou em posto estratégico. Eu só sei que esse conclave ali nos bastidores, o pau deve ter cantado bonito, né? Dizem que ele é um homem moderado. Não sei dizer. Sei que ele está com a Fratelli Tutti, ele está lá com a fraternidade humana, ele está com os documentos do Papa Francisco debaixo do braço. Isso que eu sei, né? Vou parar por aqui, senhoras e senhores. Um abraço. Tchau, tchau.